história começou... Eu gosto muito de falar da minha história, eu gosto de viver, eu gosto de poder transmitir para outras pessoas essa história, né? E essa história, ela começou no interior da Paraíba, no ano de 1970 e alguma coisa. E o meu pai e a minha mãe, dois jovens, no momento da sua vida tiveram um encontro e nasceu aí o José Glaucio, né? E quando eu tinha 3 anos, a minha mãe tomou uma decisão, que é importante as decisões tomadas na vida de quem quer que seja. A minha mãe tomou uma decisão de encontrar o grande amor da vida dela. E eu fui, de uma certa forma, criado por outras duas pessoas, que são tias-avós, né? A minha mãe, talvez por medo, talvez por uma série de coisas, talvez por não aceitação, ela foi para João Pessoa e me deixou nessa casa com as minhas duas tias e a minha bisavó. Duas tias e a minha bisavó. E quando eu tinha por volta dos 3 anos que isso aconteceu. Mas minha mãe sabia que eu ia ser um ser humano muito iluminado, determinado, que ela achava que eu já ia tocar minha vida, tomar minhas decisões com 3 anos de idade. Mas eu não quero aqui deixar nenhum ressentimento para minha mãe. Adoro a minha mãe, hoje é minha amigona, uma pessoa maravilhosa, tá? Só para ter sentido na história. Então fui criado por essas duas tias, morando no interior da Paraíba. Essas duas tias não sabiam ler nem escrever. Então, na infância, teve uma defasagem de aprendizado, uma dificuldade, mas teve algo extraordinário que essas duas pessoas deixaram na minha vida, que é o conceito de amor ao próximo, é o conceito de amor ao ser humano, é o conceito de amor. E eu acho que eu sou uma pessoa muitas vezes até impulsiva, muitas vezes até teimosa demais. Mas se não fosse esse amor, eu acho que eu seria um pouco mais ainda meio maluco. Então, graças a esse amor, eu me tornei uma pessoa que eu me considero amigo dos amigos. E nesse interior da Paraíba, nós passamos por muitas dificuldades. Que morava em terra de engenho. Se você entende o que é terra de engenho, é onde o cara tem uma grande fazenda e ele permite que você more em um pedaço de terra. Ele te dá uma casa, mas você tem que trabalhar para ele. Você não pode trabalhar para o vizinho, você não pode trabalhar para outro, você tem que trabalhar para ele. E olha só, eu fui criado, como eu disse para vocês, por a minha bisavó, que era a Dona Severina, uma mulher forte, determinada. A palavra dela tinha força e poder, pela filha dela, Lió e do Carmo. Então eram 3 mulheres e uma criança. Então foi se tolerando, porque os irmãos dela moravam também nesse sítio, nessa terra de engenho, que é um sítio chamado Genipapo, né? A fazenda chamada Fazenda Genipapo. E quando eu completei por volta de 8 para 9 anos, nós recebemos um recado, lá chamava feitor, encarregado, hoje é líder, a gente chama de tudo quanto é nome, né? Mentor, mas na época era encarregado, o feitor. O feitor era alguém que trabalhava abaixo do senhor do engenho e ele cuidava de todas as pessoas que moravam lá para que o trabalho, a cana, tudo que plantava, a colheita, o mel que fazia, a rapadura que se fazia lá, tinha isso. Então eu recebi um recado que era assim, aquela criança de 9 anos, ela tinha que ir cortar cana, ela tinha que ir trabalhar na roça. E a minha mãe, a gente não tinha muita coisa, a minha avó já tinha partido, com 7 anos foi a minha primeira perda, perdi a minha bisavó, que era a Dona Severina, eu lembro do momento até hoje, mas eu lembro com muito amor dela, eu lembro com muito carinho dela. Tinha um pé de primavera maravilhoso na casa que nós morávamos, e eu tenho essa referência, inclusive na minha casa hoje eu tenho um pé de primavera em recordação à memória da minha bisavó. E chegou o recado que eu tinha que cortar cana. Minha mãe disse, eu chamo de mãe, que é a minha tia, a Lió,
que eu não iria cortar cana, que não daria para que isso fosse feito. E a gente não tinha muita coisa. O que tinha era umas galinhas, um bode e tinha um boi. Vendemos tudo para comprar uma casa ou uma simples casa na cidade. Porque o que foi feito? Esse senhor engenheiro cercou toda a casa, colocou gado, vaca, boi em volta. Então a gente ficava cercado por esses bichos. Claro que um boi, uma vaca é legal, mas não para que você more junto com eles, cercado deles. E nós decidimos mudar para a cidade. E eu lembro como se fosse hoje, o dinheiro não dava para comprar a casa. Então um dos meus tios, irmão da minha mãe verdadeira, o Zé de Massal, ajudou a parte para comprar uma casa. Custou 3.500, acho que era réis na época, cruzeiros. E ele completou para comprar essa casa. Nós mudamos à noite, porque eu acho que a minha mãe ficou com um pouco de receio, com vergonha. Nós tínhamos apenas uma mesa e uma cama. E as roupas que a gente tinha, que era bem pouco. Então a mudança foi feita por 3 pessoas. Eu, minha mãe e a minha tia do Carmo. Nós mudamos à noite. Amanheceu o dia, eu lembro do gosto, do cheiro, parecia a melhor coisa do mundo quando nós mudamos. Amanhecia o dia na rua. Quando a gente fala na rua, porque no sítio não tinha luz, não tinha energia, não tinha nada disso. Quando nós mudamos para a rua, eu achava que tinha, e a casa que nós mudamos também não tinha. Continuava sendo luz de gás, onde você estudava e a ponta do nariz ficava preto. Você não enxergava muito bem. Mas existia muito amor para compensar tudo isso. E com 9 anos morando para a rua, e você não tinha mais onde criar nem plantar lá no que você fazia. Então, qual era a sugestão? Tem que se fazer alguma coisa. Então a minha mãe, ela colocava água para as outras vizinhas com um pote na cabeça, com balde. A outra minha tia tirava lenha para vender, para ajudar as pessoas. E eu fui, nesse momento, até me passou uma memória aqui na cabeça que eu deixei de falar. Quando eu tinha, antes dessa idade, por uns 9 anos mais ou menos, nessa época mesmo, eu vendia coentro na feira. Então eu saía do sítio, com os coentros que a gente plantava, com a bacia na cabeça, com os molhos de coentro. Eu achava muito gostoso montar aquilo no sábado à noite, cuidar. Eu não sabia quem ia usar. Não sabia se você ou alguém da sua família, alguém fosse usar. Mas eu fazia com tanto carinho, com tanto gosto para servir alguém. Então eu vendia coentro. E eu lembro que eu tinha sempre um sorriso e eu acabava meus coentros primeiro do que os outros. Eu não sabia, mas ali eu estava despertando a minha trajetória em venda. O meu primeiro ato de vender, ele vem com um ato de amor. Venda e amor. Eu acho que tem tudo a ver. Então, voltando. E voltei. Então, precisa fazer alguma coisa para que tenha o alimento. Era nós 3. Então, eu fui trabalhar com meu avô. E eu fui trabalhar com meu avô na roça. Tinha que carpir. E eu não gostava muito de carpir. Não era meu forte. Não era o que eu queria. Eu não gostava. Eu andava 2 horas a pé todos os dias para começar a trabalhar. Então saía de casa às 5 horas da manhã, chegava às 7 horas andando a pé, depois trabalhava o dia inteiro e voltava às 16 horas, porque à noite eu tinha que ir para a escola. Imagina a vontade que eu tinha que ir para a escola, a determinação, né? Não era tão fácil. Mas seguiu, até que um dia eu tomei uma das primeiras atitudes minha. Eu peguei a enxada e eu quebrei a enxada inteira, arrebentei, ficou só um pedacinho do cabo desse tamanho e joguei fora. E eu saí chorando naquele dia e vim embora, não disse nada. Cara, eu tenho um avô chamado Seu Massal, que é um ser humano extraordinário, um dos melhores líderes que eu conheci. Ele não disse nada, eu vim embora. E nesse período, todas as noites na casa do meu avô, se reunia toda a família. Os meus tios, alguns primos, não tinha primo, era tio, eu sou o mais velho, então era tio, o meu avô como o líder, e cada um contava sobre os negócios. Um falava sobre a banana que vendia, o outro sobre que vendia, trocava cavalo, o outro que vendia frutas, jaca, galinha, etc, etc e tal. E tinha essa reunião
todas as noites, que eu amava. E nessa noite eu não fui, porque eu tive vergonha da minha atitude, do meu comportamento. Mas o meu avô, como sabe, foi até a minha casa, e daí o meu avô não disse nada, ele só disse assim, então a partir da manhã você não vai mais carpir na roça, não precisa chorar por isso não, você vai trabalhar agora na cocheira. E eu fiquei feliz, porque eu estava não mais fazendo aquilo, eu trabalhava na cocheira. E eu fui trabalhar na cocheira, e aí o que aconteceu? Eu limpava a merda das vacas. Se eu fosse educado, eu falaria cocô. Eu limpava a merda das vacas e tirava capim para não era a vaca, era os cavalos, para manter os cavalos. Então eu cuidava especificamente de cavalos. Cuidava dos cavalos, limpava e tal. E um dia tô eu com a carriola cheia de merda de vaca, atravessando a rua para jogar no lugar adequado. E o que aconteceu? Veio as meninas da escola, os meninos da escola, e naquele dia aconteceu algo extraordinário que eu vou contar para vocês no próximo bloco. No próximo, aguarda que eu vou contar para vocês.